Ao pensarmos em sua origem, temos que a instalação surge nos anos 60, quando grandes transformações aconteciam na arte. Mesmo antes do surgimento de fato da instalação, alguns artistas já produziam obras que exploravam os ambientes, criando cenários e, portanto, instigando o público a interagir com as obras. Interessante, não é mesmo? Mas vamos ao que interessa. O que de fato é uma instalação? Uma instalação é uma linguagem relacionada à arte contemporânea que utiliza o espaço como elemento fundamental e, na maior parte das vezes, é montada em espaços de arte como museus e galerias, mas também ao ar livre. Assim, é uma forma de arte que utiliza a ampliação de ambientes transformados em cenários do tamanho de uma sala. Pintura, escultura e outros materiais são usados conjuntamente para ativar o espaço arquitetônico. O espectador participa ativamente da obra e, portanto, não se comporta somente como apreciador. Uma instalação pode ser multimídia e provocar diversas sensações: táteis, térmicas, odoríficas, auditivas, visuais, entre outras. Ela pode ter um caráter efêmero, só existir na hora da exposição, ou pode ser desmontada e recriada em outro local. Incrível, não é? Então agora vamos conhecer alguns artistas dessa linguagem. Hélio Oitissa nasceu em 16 de julho de 1937 no Rio de Janeiro e morreu em 22 de março de 1980 no Rio de Janeiro aos 42 anos. Escultor, pintor, artista plástico e performático de aspirações anarquistas, apresentando diálogos com teoria do não-objeto de Ferreira Guilherme. A obra de Hélio, que chamava Invenção da Cor Penetrável Magic Square, que na tradução se remete à praça, quadrado, trazendo a ideia do interesse do espaço público como um encontro de herança da tradição geométrica. É uma obra construída de alvenaria, tinta acrílica, telas de arame, vidro e metal, com elementos do ambiente e a luz solar e a interação do observador, a obra fica ainda mais única. E mesmo que o observador passe 2 vezes pela obra, ela será diferente, por causa das ações de fenômenos naturais. Cildo Meirelles é um escultor e pintor brasileiro, conhecido internacionalmente. Cildo cria os objetos e instalações que diretamente levam o observador a uma experiência sensorial completa, questionando, entre outros temas, a ditadura militar no Brasil e a dependência do país na economia global. Cildo Meirelles nasceu no Rio de Janeiro em 9 de fevereiro de 1948. Meirelles continua vivo aos seus 73 anos de idade, vivendo na cidade do Rio de Janeiro. A obra se chama Desvio para o Vermelho. É um de seus trabalhos mais complexos e ambiciosos, concebido em 1967, montado em diferentes versões desde 1984 e exibido em Inhotim em caráter permanente desde 2006. O título da obra de Cildo Meirelles faz referência ao fenômeno físico desvio para o vermelho, um caso particular do efeito Doppler, que indica a cor vermelha como frequência de ondas de luz percebida pelo observador quando os corpos celestes se afastam. Aberta uma série de simbolismos e metáforas, desde a violência do sangue até conotações ideológicas, o que interessa ao artista nesta obra é oferecer uma experiência de impactos sensoriais e psicológicos e uma série de falsas lógicas que nos desenvolvem em um mesmo ponto de partida. A Adriana Varejão pode ser considerada uma das mais celebradas artistas plásticas contemporâneas brasileiras. Ela nasceu em 11 de novembro de 1964, no Rio de Janeiro, e hoje em dia completa 56 anos. A Adriana começou sua carreira em 1983, realizando cursos livres na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, e nesse mesmo ano montou seu primeiro ateliê no Horto, zona sul do Rio de Janeiro. Durante o período de 1975 e 1988, a Adriana se mudou para Nova York, recebeu o primeiro de diversos prêmios, ficou reconhecida no Brasil, participando de diversas exposições, e depois disso ela passou alguns meses na China, trabalhando e se inspirando, e também se interessou muito pela cultura nordestina. Esses foram alguns pontos da carreira de Adriana Varejão.
Uma das obras que ficou muito conhecida de Adriana Varejão foi A Linda do Rosário, de 2004. É uma das peças mais importantes da série Sharks. A obra é uma escultura que tem como ponto de partida o desabamento do Hotel Linda do Rosário, no centro do Rio de Janeiro, em 2002. Onde paredes de ladrilho desmoronaram em cima de um casal de hóspedes. De acordo com alguns sites, pode-se dizer que foi um mistério romântico idealizado de dois hóspedes, que apesar de saberem do risco do colapso das paredes, decidiram permanecer no local. Na obra, a estrutura está relacionada ao corpo, onde a carne se torna um material construtivo. Em relação ao público, pode-se dizer que a obra foi recebida com um lado mais humano, apesar de ser interpretada com azulejos. Algumas pessoas pensam na obra como, abre aspas, ou a referência à crueza e agressividade da matéria com os trabalhos com carne, a artista discute relações paradoxais entre a sensualidade e a dor, violência e exuberância, fecha aspas. Outras pessoas também olham em diferentes perspectivas, abre aspas. A forma com que Adriana Varejão consegue passar diversas sensações e pensamentos em apenas 2 elementos, azulejo e vísceras, é única e esplendorosa, fecha aspas. Em relação à obra, ela não é considerada interativa, pois ela não envolve a ação ou participação do telespectador, apesar de cada um poder realizar uma interpretação pessoal. O Banquete de Chicago. Judy Chicago nasceu em Chicago, Illinois, nos Estados Unidos, no dia 20 de julho de 1939. A obra O Banquete, intitulada originalmente como The Dinner Party, é uma criação da artista feminista norte-americana, arte-educadora e escritora conhecida por suas grandes instalações de arte colaborativas sobre imagens de nascimento e criação, que examinam o papel das mulheres na história e cultura. A instalação, feita na década de 70, é uma das mais lembradas quando o assunto é arte feminista, e é amplamente considerada como a primeira obra de arte épica feminista. A artista propõe um jantar em homenagem a diversas mulheres importantes da história. São 39 lugares dispostos em uma mesa triangular, sendo que o triângulo simboliza a igualdade. Os pratos são de porcelana e pintados à mão, com temas que remetem às convidadas, e tem seus nomes bordados em dourado na toalha de mesa. A obra de Chicago incorpora habilidades artísticas estereotipadas femininas, tais como trabalhos de agulha, contrabalanceadas com habilidades estereotipadas masculinas, tais como soldagem e pirotecnia. Essa obra se tornou muito conhecida e está permanentemente instalada no Elizabeth A. Sackler Center for Feminist Art, no Brooklyn Museum.